Olá, jovens! Vídeo de hoje, o objetivo é resolver alguns exercícios da parte de análise combinatória, tá? Então, o que vai ser parecido com um vídeo que a gente gravou para a parte de conjuntos, eu vou ir apresentando alguns exercícios, e à medida que a gente vai passando, eu vou aqui escrevendo a resolução, ou pelo menos indicando como é que você terminaria de escrever a resolução, tá bom? Primeira pergunta. Quantas tuplas de 10 zeros e uns contém pelo menos 3 zeros? Tá? Então aqui é você se lembrar a associação entre sequências de números e subconjuntos. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Isso daqui corresponderia ao subconjunto que contém, aí você faz uma associação aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os zeros indicam que não foi escolhido, 1 indica que foi escolhido, então isso aqui corresponderia ao conjunto 2, 5, 7, 9, por exemplo. Então, uma tupla de zeros e uns corresponde a subconjuntos do conjunto com 10 elementos. Né? Pergunta, se a pergunta aqui tem um pelo menos, né? Se a pergunta fosse exatamente 3 zeros, a resposta seria a quantidade de subconjuntos num conjunto com 10 elementos, subconjuntos com 3 elementos. Então a resposta 10 escolhe 3. 10 escolhe 3 se fosse exatamente 3 zeros, mas aqui é pelo menos 3 zeros, então você tem as possibilidades em que você vai ter exatamente 3 zeros, mais 4 zeros, mais 5 zeros, etc., até 10 zeros. Tá? Acho que eu acabei passando despercebido aqui, eu já estou até invertendo aquela lógica, né, dos uns indicam que está no elemento, os zeros indicam que não está, aqui eu estou fazendo ao contrário, tanto faz, é uma codificação. Né, eu estou imaginando que eu estou escolhendo os elementos do conjunto, aqueles que têm o zero. Tá? Então a resposta seria essa daí. Note que eu também poderia ter respondido essa pergunta falando que é o total de conjuntos, tem 2 elevado a n conjuntos, menos aqueles que contêm nenhum zero, um zero ou 2 zeros. E a gente vai voltar nessa observação. Essas duas coisas são iguais. A gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Mas por enquanto, qualquer uma das soluções estaria válida. Beleza? Pergunta número 2. Mesa circular com N pessoas. De quantas maneiras diferentes elas podem sentar? Aqui você tem que entender no espírito da pergunta que se as pessoas sentarem desse jeito, uma rotação dessas pessoas, uma rotação dessas pessoas não corresponderia a uma maneira diferente de sentar na mesa. Tá? Então, se essas pessoas na verdade estivessem sentadas dessa forma, isso aqui no espírito dessa questão, deveria corresponder à mesma maneira, tá bom? Né, a mesa, a única coisa que importa é quem está sentado à sua esquerda e à sua direita. Nesse caso, qual que é a resposta? Bem, a maneira de resolver essa questão é pensar assim, uma vez que a pessoa número 1 está fixada, sentada, você tem quantas opções para quem vai sentar ao lado esquerdo dela e assim sucessivamente? Bem, para sentar aqui tem n-1 opções, qualquer uma das pessoas. E para sentar aqui agora, vão ter n-2 opções. Para cada uma das n-1 pessoas que podem sentar ao lado esquerdo da pessoa número 1, tem n-2 pessoas que sobram para sentar na esquerda desta pessoa. E assim sucessivamente, n-3, etc., até 2, 1. A resposta aqui, n-1 fatorial. Tá? E se a única coisa que importa são os vizinhos e não se está na esquerda ou na direita?
Tá? Então, deixa eu fazer um exemplo aqui, se fossem 4 pessoas, o que é que eu quero dizer com isso? Se fossem 4 pessoas, poderia sentar assim A, B, C, D, mas agora eu estou dizendo que essa opção é a mesma coisa que A, D, C, B, porque as pessoas ainda têm os mesmos vizinhos, só mudou quem está na esquerda e quem está na direita. Tá? Quais eram as outras possíveis opções que eu teria aqui? Eu teria o A, C, B, D, e eu estou dizendo que isso aqui seria a mesma coisa que o A, D, B, C, dessa forma. E ainda tem mais uma opção, que é se fosse o A sentado junto do B com C e o D aqui embaixo, e aqui o D aqui embaixo, B com C troca também é uma opção. Então tem... tem 6 maneiras diferentes que elas podem sentar, mas se você só se importa quem que está sentado na vizinhança, não importa se está na esquerda ou na direita, dessas 6 maneiras, cada 2 delas corresponde à mesma. Tá? Sugerindo que a resposta aqui para essa segunda pergunta corresponderia a você, deixa eu puxar aqui uma seta, corresponderia a você olhar para a solução anterior, n-1 fatorial, e pensar que para cada uma dessas opções, ao invés de fixar a pessoa número 1, você tem uma reflexão. Né? A pessoa que sentou ao lado esquerdo dela e a pessoa que sentou ao lado direito dela podem trocar de lugar. Se elas trocarem de lugar, todas as outras têm que trocar juntas, né? Para manter a vizinhança original. Então, cada configuração aparece de 2 formas diferentes nessa contagem de n-1 fatorial. Então, a resposta para a pergunta de baixo é n-1 fatorial dividido por 2. A gente está aqui aplicando o princípio que as coisas foram contadas 2 vezes, a gente divide o total por 2. Tá? Então, essa seria a resposta da segunda pergunta. Vamos seguir adiante. Em um baralho comum, quantas mãos... Aqui faltou falar quantas cartas, né? Quantas mãos de 4 cartas, acho que a pergunta era essa. Quantas mãos de 4 cartas com três figuras? Quantas mãos de 4 cartas com 3 figuras podem ser formadas? Tá? Aqui é assim, você primeiro escolhe as figuras e depois você escolhe a 4ª carta. Aqui também tem que ficar claro se é pelo menos 3 ou exatamente 3. Vamos supor que sejam exatamente 3 figuras. Então, baralho comum tem 4 naipes. Cada naipe tem 3 figuras. Não tem coringa aqui. O Ás não é uma figura. Então são 12 cartas. As 12 cartas eu posso escolher 3. Então, aqui das 12 cartas... Das 12 cartas, eu posso escolher 3. Esse é o total de conjuntos de 3 figuras que eu posso formar no baralho. O baralho tem 52 cartas, 12 são figuras, 40 não são. Aí das 40 que não são, eu tenho uma escolha para a 4ª carta. Para cada grupo de 3 figuras, eu tenho uma escolha da 4ª carta, uma entre 40. Se fosse pelo menos 3 figuras, a contagem você tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui. Não bastaria, a resposta não seria multiplicar por uma vez escolheu as 3 figuras e você agora pega 52 cartas, subtrai as 3 figuras, 49. Por quê? Não seria fazer isso? Porque alguns conjuntos seriam contados 2 vezes. Como é que seria essa contagem? Você teria o conjunto, por exemplo, sei lá, valete de ouro, dama de ouro, rei de ouro, dama de espadas, seria contada várias vezes. Seria contada quando o conjunto das 3 primeiras que você escolheu são as 3 de ouro e a 4ª é a dama de espada, mas também você poderia ter escolhido as 3 primeiras, o valete de ouro, a dama de espada, e a 4ª carta, o rei de ouro. Tá? Então você teria que dividir esse número pela quantidade de vezes que a mesma configuração foi contada. Seria exatamente 4, né? Cada configuração vai ter sido contada 4 vezes, cada uma para a carta que vai ser escolhida após a escolha das 3 primeiras.
Tá? Então aqui tem duas respostas dependendo da interpretação, mas a interpretação que eu havia pensado originalmente era um pouco mais fácil, era exatamente 3 figuras, então a resposta do escolhe 3 vezes 40. Próximo. 2 bolas azuis e 4 vermelhas. De quantas maneiras diferentes podemos dispor elas em fila? Aqui eu vou fazer um desenho das bolas. Tá? Então imagina que eu tenho aqui as bolas, aliás eu já vou fazer vermelha, são 4. Ups. E azuis são 2. De quantas maneiras diferentes podemos dispor essas bolas em fila? O ponto aqui é que a bola ser vermelha ou azul, se 2 bolas são vermelhas, elas são indistinguíveis na lógica dessa questão. Significa dizer que essa maneira que elas estão dispostas aqui é exatamente equivalente a se essa bola, na verdade, trocar de lugar com essa. Tá? Então, na lógica dessa questão, eu gostaria de contar essa troca, né? não considerar essa troca como uma nova maneira. Tá? Então, como que a gente pode, em geral, responder uma questão como essa? A gente pode começar numerando as bolas para facilitar um pouco, e aí fica tudo mais simples. Então, por exemplo, essa aqui é a bola número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se as bolas têm um número, elas são diferentes, aí a resposta seria 6 fatorial. Tem 6 fatorial maneiras de dispor essas bolas, porque você tem 6 opções para a primeira, 5 para a segunda, 3 para a terceira, etc. Só que dessas 6 fatoriais maneiras, várias estão sendo contadas 2 vezes. Por exemplo, quando é a bola 5-6 ou a bola 6-5, isso deveria ser a mesma coisa. Então, mas para cada maneira que as bolas estão dispostas, eu posso trocar 6 e 5 de lugar. Então, de fato, cada configuração das bolas está sendo contada 2 vezes a corresponder das 2 maneiras que eu tenho de inverter a posição das bolas 6 e 5. Só que dentre as bolas vermelhas eu tenho muito mais maneiras de trocá-las de lugar. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, mas eu também poderia ter 3, 1, 2, 4. Aí eu também poderia ter 3, 4, 2, 1. Veja que eu nem estou mexendo as bolas azuis. Eu tenho 4 fatorial maneiras de permutar as bolas vermelhas, e para cada uma dessas maneiras corresponde a uma contagem repetida dessa permutação 6 fatorial, né? Se eu quiser imaginar que as bolas estão indistinguíveis. Ok? Então, assim, eu estou contando 2 vezes correspondendo às bolas azuis, 4 fatorial correspondendo às bolas vermelhas, vezes cada uma das configurações. Quando eu faço 6 fatorial, então eu divido 6 fatorial por esse número e eu tenho minha resposta. A resposta aqui vai ser 15. Tá? Então, são poucas maneiras que você pode dispor essas 6 bolas. Número 5, qual o coeficiente de x ao cubo nessa expressão? Então, isso é uma questão clássica, é uma aplicação do teorema binomial. Tá? Então, aqui o que você tem que fazer é se lembrar da fórmula A mais B elevado a N é o somatório K de 0 até N, N escolhe K, A elevado a N menos K, B elevado a K. E aqui o que você vai fazer é substituir A por x ao quadrado, B por 4 sobre x. Então, aqui vai ser x ao quadrado mais 4 sobre x elevado a 12, é o somatório K de 0 até 12, 12 escolhe K, x elevado ao quadrado vezes N menos K, 4 sobre x elevado a K. E a pergunta é quando é que essa potência de x aí vai ser x igual a x ao cubo. Então a pergunta é quando é que 2 vezes N menos K menos K vai ser igual a 3. Tá? E N é 12.
né? Faltou colocar aqui 2 vezes 12 menos k, que já podia ter colocado o 12. Então dá 24 menos 3k igual a 3, k igual a 7. Então eu sei que é quando k igual a 7 nessa soma que vai aparecer x ao cubo. Você precisa agora calcular o coeficiente, o número inteiro que vai corresponder a quando k igual a 7. Quando k igual a 7, aqui eu vou ter 12, escolhe 7, e aqui ainda eu vou ter um 4 elevado a 7, vezes 4 elevado a 7. Então a resposta 12 escolhe 7, vezes 4 elevado a 7. Resposta da pergunta número 5. Beleza? Esse é um exercício, bem exercício, no sentido em que ele não tem muito objetivo, a não ser, de fato, demonstrar domínio nessa manipulação algébrica do teorema binomial, mas não deixa de ser interessante para que a gente ganhe conforto, né, com a expressão do teorema binomial. Próxima, vamos agora demonstrar essa seguinte igualdade de 4 maneiras diferentes. Esse vai ser um tema recorrente nos livros, nesse vídeo, vai aparecer também num vídeo mais para frente. Você olhar para certas igualdades, que em geral envolvem fatoriais ou coeficientes binomiais, e identificar que maneiras diferentes de demonstrar essas igualdades. Por que é importante a gente ter maneiras diferentes? Porque a gente vai começar a entender muito bem a combinatória quando a gente tiver essa variabilidade de raciocínio para encarar esses coeficientes binomiais, esses fatoriais. Então, a primeira maneira, que é naturalmente a minha maneira favorita, é você fazer uma demonstração combinatória. O que é que eu quero dizer uma demonstração combinatória? É você verificar que os lados dessa igualdade estão contando coisas e que estão contando a mesma coisa, só que você está contando de maneiras diferentes. Veja que demonstração elegante. Então aqui a gente está assumindo que n e k são números inteiros, n maior ou igual a k, maior ou igual que 1. E nessa demonstração combinatória, a gente observa que ambos os lados estão contando, são maneiras diferentes de contar quantos times de k pessoas e mais a escolha de um capitão dentre essas k pessoas podem ser formados em um conjunto com n pessoas. Tá? Por exemplo, se você tivesse 4 pessoas e quisesse formar times com 2 pessoas, você teria 4, escolhe 2 times possíveis, e para cada time você pode escolher uma pessoa ou a outra como capitã do time, vezes 2. Então, nessa lógica, corresponde a essa maneira de contar. Você primeiro forma o time, tem k, n escolhe k maneiras de formar o time, e depois você tem k maneiras de escolher a pessoa que vai ser a capitã do time. K vezes n escolhe k. Nessa segunda maneira de contar, você inverte a lógica. Primeiro, que às vezes talvez seja até mais parecida aí quando você forma time numa pelada, por exemplo. Você primeiro escolhe a pessoa que vai liderar o time, a capitã, e depois você escolhe o restante do time. Então você tem N pessoas possíveis que podem ser a capitã do time. E para cada uma delas, você tem que escolher K-1 pessoas dentre o conjunto restante, que tem N-1 pessoas. Então, N-1 escolhe K-1 times possíveis de K-1 pessoas num conjunto de N-1 pessoas. E cada um deles vai estar complementando a escolha da pessoa capitã que foi feita antes. Tá? Então são maneiras diferentes de realizar a mesma contagem, a contagem da mesma estrutura, que é um time e uma capitã. Essa demonstração é elegantíssima, né? E vai ser sempre a favorita, se ela tiver à disposição, mas é importante a gente ver outras demonstrações dessa igualdade, porque elas vão nos dar mais arcabouço, né, para olhar para problemas e variar o argumento. Então, uma das maneiras de você demonstrar essa igualdade é a demonstração algébrica, de fato utilizando a definição desses coeficientes com fatoriais e fazendo manipulações. Tá? Não vai ser muito difícil, você começa com o lado esquerdo, então aqui
k vezes, e aí n escolhe k é n fatorial, dividido por k fatorial, n menos k fatorial. Aí agora eu já vou cancelar o k que está multiplicando pelo k que está liderando ali o fatorial, né? E aí note que k dividido por k fatorial é k dividido por k vezes k menos 1, etc. Corta k com k, o que sobrou aqui embaixo foi k menos 1 fatorial. Então aqui já vai ficar igual a n fatorial dividido por k menos 1 fatorial, n menos k fatorial. Aqui é claro que uma maneira de realizar essa demonstração é você agora começar a escrever esse lado no canto da sua folha, sair desenvolvendo ele e ver se você chega nesse que está aqui. Mas como eu já conheço esse caminho, eu já vou fazer esse atalho, né? Olhando para isso daqui, eu sei que eu gostaria que aparecesse um k-1 fatorial embaixo, ele já está aí. Né? O que é esse termo? Isso aqui é n-1 fatorial dividido por k-1 fatorial, e aqui é n-1 menos k-1 fatorial. Só que n-1 menos k-1 é n menos k. Então, esse denominador já é exatamente o que eu queria. Aí em cima é n fatorial, aqui n-1 fatorial, mas tem um n multiplicando, então tá tudo certo. Tá tudo certo. A única coisa que eu vou escrever é que isso aqui é igual a n vezes esse termo, que é exatamente onde eu queria chegar. Né? Eu tenho o n fatorial, eu tenho o k-1 fatorial, e n menos k é a mesma coisa que n-1 menos k-1. Só que isso que está escrito aqui é exatamente igual ao lado de cá, porque eu tenho o n e eu tenho o coeficiente binomial. Essa demonstração ela é menos, digamos assim, informativa do significado das coisas, porque essas coisas sempre têm um significado combinatório, mas ela é mais direta, mais fácil, talvez. Uma terceira maneira interessante de realizar essa demonstração é utilizando o teorema binomial e cálculo e derivando. Né? Como que isso aqui funciona? Funciona assim. Eu tenho aí 1 mais t elevado a n, visto como um polinômio em t. Somatório k de 0 até n, n escolhe k. 1 elevado a n menos k, então não precisa colocar. T elevado a k. Né? E aí isso é um polinômio dos dois lados e você vai derivar. Derivar dos dois lados, você vai continuar tendo a igualdade. Do lado esquerdo, você vai ter a derivada do polinômio, a regra da cadeia não tem nada multiplicando t, tá tudo certo, vai ser n vezes 1 mais t elevado a n menos 1. Do lado direito, eu derivei termo a termo. Agora eu vou escrever esse lado esquerdo utilizando novamente o teorema binomial. Do lado esquerdo vai ficar n vezes somatório k de 0 até n menos 1, n menos 1 escolhe k, t elevado a k. Ups, eu podia ter, fiz meio longe aqui, meio desnecessário. E aí? Aí agora o que a gente pode fazer é ajustar aqui, note que os somatórios, isso aqui são polinômios, né? Em sendo polinômios, as potências têm que ser, os coeficientes que multiplicam as potências têm que ser a mesma coisa. Né? E note que, mas aqui tem um defasado, né? O k aqui começa de 1, vai até n, o k aqui começa de 0, vai até n menos 1. Mas aí você pode alterar, né? Se ao invés de querer que o k começando de 0, eu quero que ele comece de 1, mas para o k começar de 1, né? Esse primeiro termo aqui, quando o k é 0, ele é 0. Se o k estivesse começando de 1, aqui eu teria que ter k menos 1 para que continuasse o primeiro termo sendo 0. Então a gente pode fazer essa mudança de índices, em que aqui, ao invés de começar de 0, eu começo de 1. Em vez de terminar em n menos 1, eu termino em n. Só que aqui agora eu preciso corrigir, colocar um k menos 1 aqui dentro, porque quando o k for 1, aqui dentro vai continuar começando de 0. E quando o k for n,
aqui dentro vai continuar terminando em n-1. Então a soma não mudou, eu só alterei a maneira de expressar o índice do somatório, fazendo essa alteração dentro do somatório. Tá? Se você nunca viu isso sendo feito antes, volte o vídeo, veja de novo, veja umas 2 vezes, faça um exemplo, entenda o que está acontecendo, porque isso é muito útil. É tão útil que a gente acabou de resolver o problema. Por quê? Porque agora eu tenho somatórios acontecendo no mesmo indexação. Eu tenho t elevado a k-1 aparecendo dos dois lados. Os coeficientes que multiplicam precisam ser os mesmos. Só que do lado direito eu tenho k vezes n escolhe k. E do lado esquerdo eu tenho n vezes n-1 escolhe k-1. Funcionou também. É uma outra maneira de fazer essa demonstração. Parece que ela foi uma maneira, uma sorte, né? Um negócio aqui, você não pensaria em fazer isso, né? E você fica imaginando quando que isso aqui funcionaria, mas é bem surpreendente essa técnica de fazer derivadas utilizando o teorema binomial para demonstrar igualdades. Tá? Então é bom ter essa técnica na sua sacola de técnicas para realizar demonstrações. Última maneira de fazer a demonstração da mesma igualdade é utilizando indução na variável n, né, o k fixado e n varia, e utilizando o fato que a gente tem uma recorrência que te entrega n escolhe k em termos de coeficientes binomiais com o n-1 no lugar de n. Essa aqui foi uma relação que a gente utilizou no vídeo anterior sobre o triângulo de Pascal. É uma outra maneira de definir o coeficiente binomial. Tá? Então, como que funciona a indução aqui? A gente tem um único caso básico, é quando n é 1. O k tem que ser 1, porque ele está entre 1 e 1. E aí, do lado esquerdo, a gente tem 1 vezes 1 escolhe 1, que é 1. Do lado direito, a gente tem 1 vezes 0 escolhe 0. E 0 escolhe 0 é 1, porque quantas maneiras eu posso formar um time de 0 pessoas num conjunto de 0 pessoas? Uma maneira. Essa é uma... Né, é possível, existe um time de 0 pessoas num conjunto de 0 pessoas, portanto, tem uma maneira. Então é 1 vezes 1 também que dá 1. Se você está desconfortável em imaginar que 0 escolhe 0 é 1, você pode imaginar que o caso base, na verdade, é quando n é 2. Tá? E aí você tem que verificar quando k é 2 e quando k é 1, você vai verificar que está tudo certo, você tem igualdade. E como que funciona agora o passo indutivo? Eu quero começar com o lado esquerdo para um valor de n superior. Eu posso utilizar essa igualdade como hipótese indutiva para o valor de n. E eu quero terminar no que o lado direito me diria se eu tivesse n também num valor para frente. Então, ao invés de n é n mais 1, ao invés de n menos 1 é n. Então, eu quero começar desse lado. Eu quero utilizar manipulações algébricas. Eu posso utilizar essa relação de recorrência. Eu tenho a minha hipótese indutiva, que é essa igualdade que está aqui, e eu quero chegar nesse lado direito. Tá? O que é que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu afastar isso, que é onde a gente quer chegar. O primeiro passo, bastante convidativo, é utilizar a recorrência dada pelo triângulo de Pascal. Então, isso aqui é K que multiplica N escolhe K mais N escolhe K menos 1. Tá? Eu já estou vendo aí onde que eu posso, por exemplo, utilizar minha hipótese indutiva. Eu já sei que K vezes N escolhe K vai ser igual a N vezes N menos 1 escolhe K menos 1. Então, isso que está escrito aqui, deixa eu até baixar esse cara aqui para baixo. Isso aqui vai ser igual a N vezes N menos 1 K menos 1 mais K vezes N K menos 1. Eu também posso aplicar minha hipótese indutiva nesse termo. Por quê? Porque a indução é em n. Eu estou assumindo que para quando n é menor, vale para qualquer k. Então, se você substitui
E se você substitui aqui dentro dessa fórmula, como é que você conseguiria aplicar? Você teria que, na verdade, ao invés de ser K vezes, você gostaria que aqui fosse K-1. Se fosse K-1 vezes N escolhe K-1, era só você colocar K-1 aqui dentro, e aqui ia ficar K-2, estava tudo certo. Tá? Então, isso daqui que está aqui, eu vou reescrever como sendo N vezes N-1, K-1, mais K-1, N escolhe K-1, mais N escolhe K-1. Né? Eu separei, em vez de fazer K vezes N escolhe K-1, eu tenho K-1 vezes N escolhe K-1, mais N escolhe K-1. Então aqui eu posso aplicar a minha hipótese indutiva. Eu tenho N vezes N-1, K-1. Minha hipótese indutiva aplicada ali vai me dar mais N vezes N-1, K-2, mais N escolhe K-1. E agora eu posso colocar N em evidência. E aqui eu tenho N-1 escolhe K-1. N-1 escolhe K-2. Eu estou pronto para aplicar isso aqui de novo, onde ao invés de K eu tenho K-1. Então, isso que está aqui vai ser igual a N que multiplica N-1 K, N K-1 mais N K-1 que já estava ali. E acabou, né? Agora eu coloco N escolhe K-1 em evidência e eu tenho exatamente essa expressão. Tá bom? Eu sei que essa provavelmente não é a demonstração favorita de vocês, mas ela é uma demonstração que exemplifica que você pode tratar coeficientes binomiais simplesmente utilizando isso daqui como definição e ignorar que eles significam fatoriais. Em momento algum eu precisei utilizar que eles significam fatoriais. Quantas soluções há para a equação x mais y mais z igual a 12, onde x, y e z são números inteiros, x é maior ou igual que menos 1, y é maior ou igual que 1 e z está entre 0 e 5. Então, não sei se vocês já viram perguntas como essa daí antes, mas elas são... aqui eu já estou, obviamente, colocando um grau de dificuldade, mas aí eu quebrei em algumas perguntas intermediárias exatamente para fazer como seria se fosse um pouco mais simples. Essa primeira e se ao invés dessas desigualdades eu tivesse uma coisa mais simples, apenas x, y e z maiores ou iguais a 0? Então aqui tem uma estratégia muito comum para resolver esse tipo de problema, que é você imaginar que você tem 12 bolinhas, tá? Eu vou colocar, vou colocar todas 12. Nossa. Vamos mais uma tentativa aqui. Agora vai ficar mais fácil. Aqui eu já tenho 8. 12 bolinhas. Tá? E eu vou representar uma solução de x mais y mais z igual a 12 com x, y e z inteiros não negativos, imaginando que essas 12 bolinhas vão ser divididas em 3 grupos. E essa divisão vai ser obtida colocando umas barrinhas aqui, por exemplo, aqui e aqui. Eu estou imaginando que isso aqui é x, y e z. Tá? Então, naturalmente, essa representação, imagino que se vocês já estudaram combinatória antes, vocês já viram isso, essa representação corresponde à solução 3 mais 7 mais 2. Tá?
E aí, claro que se essas barrinhas se moverem, né, o x aqui diminuiu, o y aumentou, isso aqui é a solução 1 mais 9 mais 2. E permite, inclusive, que um dos números seja 0, basta que a barrinha esteja aqui. Né? Então, agora o z é 0. E essa solução corresponde a 1 mais 11 mais 0. Tá? Então, cada maneira possível de organizar essas barrinhas e bolinhas está me dando precisamente uma solução, e cada solução corresponde a uma maneira. A pergunta agora passa a ser de quantas maneiras diferentes eu posso organizar essas 12 bolinhas e 2 barrinhas. E a resposta a gente já viu numa pergunta anterior. Eu tenho 14 símbolos, então 14 fatorial maneiras de organizar esses símbolos. Só que trocar as 2 barrinhas vermelhas de lugar não importa. Trocar e alterar as 12 bolinhas de todas as 12 fatorial maneiras diferentes também não importa. Eu estou contando coisas 2 vezes 12 fatorial num total de 14 fatorial. Eu divido 14 fatorial, por isso eu tenho o meu total. Aí agora, se eu quiser se tornar mais difícil, em vez de falar que o x é maior ou igual a 0, eu permito que o x seja menos 1. Né? Então, como que eu resolveria? Qual que é a adaptação que eu posso fazer na minha solução para contemplar isso daqui? Aqui vem um truque muito simples. Em vez de você resolver x mais y mais é igual a 12, você resolve x mais y mais é igual a 13. Aí você vai lá no x e subtrai 1. Né? X mais y mais é igual a 13, onde todos são maiores ou iguais a 0. Você vai lá no x e subtrai 1. Então, por exemplo, a solução, sei lá, 0 mais 7 mais 6, que dá 13, corresponde à solução menos 1 mais 7 mais 6, que dá 12. Tá? Então, você meio que resolve, quando você adiciona essa restrição, você resolve o seu problema se você simplesmente fizer a solução 3 números maiores ou iguais a 0 somando até 13. Então, eu tenho 15 símbolos, que são as 3 bolinhas e 2 barrinhas. Eu posso as 2 barrinhas de 2 maneiras, eu posso as 3 bolinhas, e cada uma dessas maneiras corresponde unicamente a uma solução de x mais y mais é igual a 12, onde x é pelo menos menos 1 e os outros são pelo menos 0. E se agora eu tivesse o x, ele é pelo menos menos 1, e o y é pelo menos 1. Em o y pelo menos 1 eu faço a lógica ao contrário. Eu resolvo x mais y mais z igual a 11, e eu vou lá no y e somo 1. Obrigatoriamente o y vai ser sempre pelo menos 1 e a resposta vai ser sempre 12. Só que aqui você pode até notar que o que você pode sempre fazer é resolver mesmo para x mais y mais z, todos maiores ou iguais a 0 igual a 12, e pegar uma unidade do x e passar para o y. O y nunca vai ser 0 e o x vai poder ser menos 1. Então a resposta dessa segunda parte é exatamente a anterior, apenas, digamos assim, empreste uma unidade do x para o y. E a letra C? E se eu quiser que o z seja no máximo 5? A maneira mais fácil aqui é você resolver se o z fosse pelo menos 6. Então eu estaria resolvendo x mais y mais z igual a 6, onde x, y e z são maiores ou iguais a 0. Para cada uma dessas soluções eu vou lá no z e coloco 6. Então eu vou ter x mais y mais z igual a 12 e o z vai ser sempre pelo menos 6. Tá? E aí desse total de maneiras que eu tenho de resolver, eu subtraio essas em que o z é pelo menos 6, eu vou ter aquelas em que o z é no máximo 5. Tá bom? Então a resposta aqui final dessa última vai ser 14 fatorial dividido por 2 fatorial, 12 fatorial, menos a quantidade de soluções dessa daqui de baixo. São 8 símbolos, 2 fatorial, 6 fatorial. Então essa é a solução da letra C. Tá bom? Quantas sequências inteiras de inteiros, de 1 até m, existem onde esses números estão na ordem crescente, ou decrescente aí no caso, e estão entre 1 e n?
Bem, essa já é o último slide aqui desse vídeo, o vídeo já está ficando longo. Eu vou resolver apenas com um exemplo aqui numérico. Eu vou imaginar que vocês vão ser capazes como que eu diria, colocar aí para NM, né? Então imagina que o N é, sei lá, 5 e o M é 3. Né? A ideia aqui é que eu tenho 5 bolinhas, são todos os números de 1 até N. E eu vou pintar aqueles que estão destacados como parte dessas sequências aqui. Então, por exemplo, eu posso imaginar que essa escolha é a escolha correspondendo à sequência de inteiros e 1 igual a 5, e 2 igual a 4, e 3 igual a 2. Se você fizer uma outra escolha, por exemplo, i1 igual a 3, i2 igual a 2 e 3 igual a 1, isso aqui vai corresponder a... pintar as 3 primeiras. Tá? Então a pergunta aqui acaba sendo de quantas maneiras diferentes eu posso organizar 5 bolinhas, sendo 3 pintadas e 2 não pintadas. Essa a gente já viu a resposta. A gente já sabe que a resposta aqui vai ser 5 fatorial bolinhas, 3 fatorial vezes 2 fatorial. E no de baixo? No de baixo eu permito que as minhas bolinhas sejam, que os meus i sejam repetidos. Então tem que modelar de outra forma. E aqui a modelagem vai ser, não vai ser muito diferente, mas eu tenho que tomar cuidado. Então deixa eu colocar de novo aqui minhas 5 bolinhas. Só que agora eu não pinto bolinhas, porque eu poderia ter o i1 igual ao i2 igual ao i3. Isso não poderia ser representado simplesmente pintando essas bolinhas. Mas isso certamente poderia ser representado fazendo a seguinte codificação. Eu posso colocar uma barra para indicar que, e aqui eu vou ter a seguinte codificação, se essa barra está aí, significa dizer que o IM, o I3, é a bolinha que está à esquerda. E aí eu posso colocar assim. E como eu posso ter igualdade, eu posso ter uma outra barra aqui. Então, essa maneira aqui que eu acabei de desenhar, ela corresponderia a dizer que o I3 é quem está aqui à esquerda, que é 1. O I2 é quem está à esquerda, que é o 3. E o I1 é quem está à esquerda, que é o 3 também. Então, a sequência é 3, 3, 1. Ela corresponde a essa configuração. E se eu alterar essas barrinhas de lugar, por exemplo, assim ia ser o I1 igual a 5. Se eu colocar essas 3 barrinhas aqui, são todos iguais a 5. Se eu colocar essas 3 barrinhas aqui, são todos iguais a 3. A única coisa que eu não posso fazer é colocar uma barrinha aqui, porque eu não estou permitindo que esses números sejam 0. Eu estou sempre escolhendo o que está à esquerda da barrinha. Então, na verdade, é como se essa bolinha fosse sempre a primeira posição e eu estou perguntando de quantas maneiras diferentes eu posso permutar esses elementos aqui. A resposta aqui, eu tenho 7 elementos, 3 barrinhas, 4 bolinhas. Tente agora generalizar esse argumento com N elementos, M números de 1 até N e sequências de M elementos, tanto nessa primeira pergunta como na segunda. Tá bom? Então, eu espero que esse vídeo com vários exercícios tenha ajudado vocês aí na organização das ideias sobre combinatória. Os próximos vídeos a gente vai falar de uns princípios mais gerais e vai falar um pouco dessas igualdades que a gente demonstra com demonstrações e contagem. Até já!